Olá, gente. Meu nome é Elísio Figueiredo, né? O canal Anunciando as Boas Novas. Eu queria pedir a você que, antes de qualquer coisa, deixasse seu like, seu comentário e compartilhasse o vídeo para que essa mensagem alcance, outras vidas e outras pessoas. A nossa palavra de hoje, de Deus, que a gente vai usar, é Cartas a Romanos, capítulo 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Que Deus possa nos dar entendimento e nos abençoar nessa mensagem de hoje. Eu queria deixar aqui com vocês essa palavra que diz que nós somos mais do que vencedores, né? Quando Jesus ressuscita, né, ele poderia ali ter dado fim a existência de Satanás, mas quando Deus nos permite vivermos esse dia a dia, né, por tantas coisas, ele nos dá a oportunidade da gente se tornar mais do que vencedor diariamente contra o nosso inimigo, que está aí 24 horas a nos acusar, né? E dentro desse momento que a gente vive hoje no Brasil, no globalismo, de uma forma geral, no mundo inteiro, há um trabalho constante para que a nossa liberdade nos seja retirada, né? E a palavra de Deus, Jesus nos coloca ali muito livre, né, para escolher a Ele ou não. Nós temos total liberdade para viver no planeta. Mas essa liberdade hoje ela vem sendo tolhida dentro do campo tecnológico, que são as redes, né, e as plataformas, né, como no aspecto de governos. A própria ONU, né, vem se colocando de uma forma mais restritiva em relação à nossa liberdade de pensamento, de expressão, né, que é muito grave. E vai chegar o momento que essa perda de liberdade vai ser a da nossa escolha por esse Deus maravilhoso que é Jesus Cristo de Nazaré. Porque é bíblico, isso está na Bíblia, que isso vai acontecer. Mas o que eu quero chamar vocês hoje a uma realidade? Muitas das pessoas dizem assim: Elísio, mas o crente, o cristão não deve se envolver na política. Eu acho que o cristão deve se envolver na política, né? Deve se envolver porque a política mexe com uma coisa chamada educação, ela mexe com uma coisa chamada economia, ela mexe com uma coisa chamada cultura, e ela vai acabar mexendo numa coisa que se chama religião, né? Liberdade de escolha de religião. Então eu acho que o crente deve se envolver. Mas nós, ao longo dos anos, nos envolvemos na política de uma maneira errada. Nós erramos quando nós elegemos homens com uma linhagem de esquerda, né? E nós somos conservadores. O que é ser conservador? Conservador é aquele que prima pela família, tá? Que prima pelo cristianismo, que prima pela verdade, que prima pela justiça. Então, esse é o conservador. E nós que somos conservadores, nós demos espaço para que essa ideologia de esquerda, que é anticristo, né? E muita gente vai dizer, não é anticristo. E quem diz que não é anticristo é porque nunca leu a ideologia marxista, o socialismo, o comunismo, né? Não tem essa leitura. E muitos hoje que se dizem a favor do globalismo também não leram a ideologia do globalismo, porque também é anticristã. E nós vivemos um momento muito delicado, muito delicado. E temos que entender que a nossa casa de oração, a nossa religião que deveríamos estar sendo religados com Deus, se tornou uma casa de heresia, uma casa de repouso de corrupção. E já não existe nela sinais e prodígios. É uma casa que se tornou praticamente um clube, onde as pessoas vão, se declaram ali cristãs, defendem ou não defendem essa ou aquela bandeira denominada, né? Essa denominação, aquela denominação, defendem o seu Deus Mamon, defendem
as aplicações financeiras como se fossem grandes economistas, e não são, mas defendem pela fé. Depositam a fé num Deus de riqueza que não é Jesus Cristo de Nazaré. Então é tempo dessa igreja de Jesus Cristo, que vai ser a resistência dos últimos dias, né? Que vai ser os soldados, o exército do nosso Deus, que é o Senhor dos Exércitos, ela se repensar, se reinventar e se restaurar. É necessário que acordemos para um avivamento agora e já, porque não há mais tempo para que a gente brinque de ser cristão. A heresia tomou conta das igrejas, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque na minha formatura, quando eu rompi por causa disso, né? E eu estou levantando essas questões agora, quando eu digo assim, não existe em nenhum momento, num texto bíblico, a certidão de casamento de José e Maria, nem de Adão e Eva. Portanto, negar a comunhão do corpo de Cristo a um casal que vive junto, que o termo bíblico o tempo todo tratava do ajuntamento, né, de homem e mulher, negar, acusando um casal que vive junto de fornicação, é a mesma coisa que dizer que José e Maria fornicaram. Ou seja, quando se nega a comunhão a um casal que vive junto sem ser pelo casamento da lei dos homens, se nega pela heresia, se trabalha contra a salvação. Então, temos que parar para ver a nossa igreja. Outro termo que eu uso, que é uma heresia tremenda, é que o texto bíblico todo tem 16 passagens dizendo que o comer demais é pecado. Mas não existe uma só passagem que diga que beber é pecado. Então se altera a informação para o reino da heresia. A heresia fica reinando. E já não se vê mais sinais e prodígios. E a palavra de Deus diz que aquele que alterar uma vírgula já estará condenado. Então, é um momento que nós temos que parar, nos posicionar como cristãos, que é obrigação nossa conhecer o texto bíblico. Quem ama Jesus Cristo tem que ler a sua palavra, né? Quem ama Jesus Cristo tem que obedecê-lo, né? E não obedecer heresias, dogmas religiosos de denominações, mas defender o Cristo, porque somos nós o exército desse Deus que é o Senhor dos Exércitos. E nós temos que estar preparados para essa batalha, que ela é diária. Porque são os nossos filhos que serão afetados. A hora que quebrarem a crença, a hora que quebrarem a moral, a hora que quebrarem os costumes que são conservadores, aí sim, nossos filhos foram entregues como aves de rapina. Então cabe a nós começar a ler o texto bíblico, ter entendimento que o cristão, o verdadeiro cristão, ele não é acometido de moléstia, ele não é acometido de doença, e ele é curado. O bom pastor é aquele que fala aquilo que Jesus Cristo diz, e eu vou para o Pai, e vocês farão o que eu fiz e muito mais. Jesus estava falando dos sinais, dos prodígios, dos milagres. E hoje nós não vemos os nossos pastores curando cegos, curando surdos, fazendo paralíticos andarem. Porque a boca deles, de onde sai poder, está cheia de heresia. E abrindo um leque absurdo de perversidades que não são cristãomente aceitáveis. Não são aceitáveis. Eu peço a vocês que meditem. Quando Jesus diz que nós somos mais que vencedores, é porque a nossa batalha é diária e nós temos que estar vencendo. Jesus não nos prometeu riqueza, casa, mansões, carros, nada disso. Jesus diz, na vida terás aflições. Mas calma, eu venci o mundo. Então você tem que fazer uma opção. Ou você corre e se abraça com Jesus Cristo de Nazaré e prolonga os seus dias, ou você vai mergulhar
no sofrimento eterno. O tempo está aí, os noticiários estão aí, a internet está aí. Não tem mais como você dizer que desconhece. O mundo está aí, defendendo jogadores de futebol, defendendo os políticos, defendendo golpistas em área em aplicações financeiras. Mas essas pessoas não defendem Jesus Cristo. Muito pelo contrário, se omitem. Não abrem a voz, têm vergonha. E muitos profetas chegarão naquele dia e dirão: mas nós expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos profecias em teu nome nós curamos. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então eu queria que vocês pudessem compartilhar esse vídeo se acharem interessante, mas deixem um comentário de vocês. Deixem o pensar de vocês escrito, enquanto a gente ainda pode se manifestar aqui, nesses canais, nas nossas redes sociais. Um bom dia para vocês, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.